Agora estamos ao vivo com a ROG na BGS e eu sou a Carol, estou aqui com o maravilhoso querido Diego Kerber. Pleno hoje. A gente vai falar agora de placas de vídeo e mostrar para vocês algumas linhas para vocês terem noção de custo-benefício, de como é que vai funcionar as performances delas. E a gente precisou trazer aqui uma pessoa para me ajudar, que é uma pessoa que sabe, que entende das coisas. E a gente vai começar falando Nós vamos começar pelo segmento de entrada. Ontem a gente falou um pouquinho de placas-mãe, a gente começou a montar esse computador. A ideia era ter montado o computador inteiro, mas a Carol fala muito, a gente só conseguiu... Não, ele que fala muito, deram um pouco tempo pra gente. Né? Mas hoje então a gente vai continuar aquela coisa de qual é a peça melhor para cada pessoa, como é que funciona os segmentos da ASUS para diferentes públicos. E hoje a gente vai catar uma placa de vídeo e a gente está no meio do stand da ROG, tem muita placa de vídeo. Então a gente não precisa só ficar falando dos produtos, a gente consegue mostrar eles em ação aqui. E acho que a lógica vai ser a mesma que a gente usou ontem. Vamos partir primeiro do cara que está com o orçamento mais apertado, o cara que está ali mais contadinho o dinheiro, quer extrair o que der da grana que ele tem. E a gente começa com o segmento de entrada. E a gente está falando da linha Dual, no caso da ASUS, e começando a falar dos chips de entrada. Como aqui a stand da ROG, a gente só está vendo coisa entusiasta, a mais básica que a gente tem para mostrar é uma GTX 1660, que inclusive é que está montada aqui do lado, né? Exatamente. Então a gente não tem a linha Prime para as placas de vídeo, então a mais básica, custo-benefício, vai ser a linha Dual. A gente está com o chipset aqui RTX 1660 e, como o nome já diz, ela vai ter dois fãs. Todas as placas que a gente vai falar aqui, vocês podem vir aqui no stand e conferir essas placas, tanto a parte física, né, como é que ela tá, como é que ela funciona, como também testar nos jogos, como a gente falou para vocês também durante todas essas lives que a gente está fazendo. A gente está com todas as máquinas com PUBG, Fortnite, Overwatch e são 5 máquinas específicas que também tem o Sekiro. Então, quando a gente está falando de uma 1660, lembrando que o line-up começa na linha GeForce, começa com a 1650, a ASUS tem alguns modelos, então, por exemplo, tem inclusive modelos Strix, que já é uma placa com um resfriamento um pouquinho mais entusiasta, mas o primeiro modelo que a gente tem para mostrar aqui já é a 1660. Aqui a gente já está falando de uma placa que sobe para Full HD, que vai rodar um jogo que nem o PUBG, que está aqui instalado. É um jogo que você vai rodar a mais de 100 FPS, dependendo da configuração que você for usar em Full HD. Então já é uma placa que entrega boa parte dos jogos numa qualidade muito boa, e se você está mirando em Full HD, ela entrega, ela vai, se não for fazendo ultra, vai fazendo alto com uma taxa de quadros bastante alta. Então, é onde é bom você começar. Uma 1650 já começa a ser bastante de entrada. Se você conseguir iniciar numa 1660, ainda mais se você está mirando em 1080p, o legal é começar com um cara que nem este daqui. Próximo. Se for para subir. Só para fazer uma atualização, a gente falou ontem das linhas e falou dos chipsets. Aqui a gente vai ter os chips gráficos e mesmo na Dual a gente tem as RTX 2080. Então não necessariamente só porque você está optando por uma linha mais básica que você tem que optar pelo chip gráfico mais básico, tá? Então a gente tem várias opções de chip gráfico dentro das linhas mais básicas, intermediárias e as mais entusiastas, que é onde a gente vai terminar esse vídeo. A gente acaba tendo uma relação que o chip gráfico ele vai entregar a performance, o projeto térmico que você vai escolher vai ser aquele que vai torná-la mais fria, mais silenciosa. Então o Dual vai ser já um projeto um pouco mais básico comparado com o Strix, que já é um projeto que costuma ter, além de sistema robusto de resfriamento, já vai começar a entregar uns LEDs RGB, vai começar a entregar alguns recursinhos ali para ficar bonitinho também o seu gabinete. Então você tem essa parte, você parte do chip que vai entregar qual é o nível de performance que você quer. A mais básica que a gente está mostrando na 1660, Full HD, qualidade alta, 100 FPS em muitos dos jogos. À medida que você vai procurando chips mais potentes, porque você quer Quad HD, 4K, taxas de quadros mais altas, você vai subindo o chip gráfico e aí você escolhe qual da linha que você quer, se vai ser aí Strix, se vai ser Dual, baseado em quanto você quer uma placa robusta, quanto você quer LEDs RGB, quantos fãs você quer, quanta margem de overclock você quer, para talvez acelerar mais esse chip acima da base dele, né, do projeto original da NVIDIA. Então você acaba tendo essas duas primeiras coisas que você tem que levar em consideração, são as duas principais quando você está escolhendo com qual dos modelos você vai. Se a gente quiser subir disso aqui. Então, agora a gente vai passar para as TUF, que é basicamente na mesma regra que a gente tinha nas placas-mãe, que são as TUF Gaming intermediárias aí. Então vamos agora para as máquinas TUF que a gente tem aqui desse lado. A gente mostrou para vocês as máquinas TUF ontem e como a gente mostrou, então a gente tem as TUF tanto Dual quanto Triple. Então 2 fãs, né, 2 ventoinhas ou 3 ventoinhas. Aqui a gente também tem uma GTX e vocês podem vir aqui ver certinho como é que funciona a performance delas. E aqui a gente não vai ter ainda o RGB, então não está garantido os 240 frames por segundo.
Essa aqui é uma plaquinha também um pouquinho menor. Além dela ser menor, ela também pede menos energia. Então, se você tem uma fonte de alimentação que também não aguenta tanto, você também tem essa opção aqui. Essa aqui é a de 2 fãs. O design externo é bem parecido das duas, só vai ter essa diferença aí de refrigeração, que ela... A com 3 coolers ela vai ter uma refrigeração um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais de margem para overclock, né, os clocks mais altos também. O que acontece aqui, a gente continua, as duas que a gente, acho que aquela ali também é uma, essa aqui é uma 1660, aquela que a gente mostrou aqui atrás, aqui já é uma 1660 Ti. Então o que acontece? A gente mostrou uma 1660 dual, aqui a gente já tem aquela diferença da linha TUF, já é uma parte mais de resistência dos componentes, já tem um projeto diferente. Então na base a performance é semelhante, é a performance de uma 1660, o chip da NVIDIA é o mesmo, mas quando você está procurando o diferencial da linha TUF, dessa questão de durabilidade, na parte ali das fãs também tem um material novo que tem mais tempo de uso, que ela continua funcionando por mais tempo. Então se você quer um projeto, uma placa mais durável, e que é a 1660, ao invés da dual você vem para a linha TUF. E aqui, além de a gente ter uma TUF, aquela mais larguinha, que inclusive estava avançando além dos 2 slots, eu tenho a impressão, aqui a gente já tem a 1660 Ti, ela está aqui do lado rodando, no caso, o Fortnite. E o que vai mudar que até foi uma pergunta da live de ontem, o que o TI significa. No caso aqui é ter subido um pouquinho o patamar de performance do chip GeForce, e com isso a gente passa a ter um pouquinho mais de desempenho. Então eu tinha falado 1660 ia entregar um Full HD 100 FPS e tal. A 1660 Ti, ela começa em alguns momentos a sobrar para Full HD. É uma placa que você começa a cogitar, se você está mirando 60 FPS, num jogo ali mais campanha, single player. É uma placa que você pode começar a arriscar o Quad HD de vez em quando. E para Full HD ela vai sobrar com ainda mais quadros. Então se você não estava feliz com 120 frames, você queria 160, 170, você faz esse investimento adicional no chip, sobe da 1060 para 1660 Ti, são vários 6 um atrás do outro, e aí você ganha um pouquinho mais de performance com esse chip gráfico um pouquinho mais potente. E aí no caso aqui, o importante é realmente o LED RGB. Tudo o resto que eu falei é esse LED RGB aqui no cantinho. No fundo, tá aqui, os performance tá aqui. Aqui que passa as performances. Lembrando que esse LED aqui ainda não tem suporte a hora 5, que a gente precisa chegar nas ROG Strix para ter aquela garantia, né, que só os LEDs podem nos dar. Outra coisa só para ressaltar a parte de TUF, que é a parte mais focada em durabilidade, é que a linha TUF de placas de vídeo ela também passa por um teste de exaustão de 144 horas, jogando justamente os jogos que a gente está mostrando aqui para vocês. Overwatch, PUBG, o LoL, né, o LoLzinho, e também o Overwatch, PUBG e Fortnite, isso. E quando a gente estava falando ontem na live, a gente comentou dos VRMs das placas-mãe, que, vamos supor, ele até roda, mas o VRM vai começar a esquentar e aí você vai acabar perdendo a performance do processador. Então, quando a gente fala desse teste, acaba sendo interessante porque a gente tem uma constância na performance, garantindo em 144 horas. Creio eu que não tem ninguém aí fazendo, né, esse corujão. Nossa, por favor, né, não faça isso em casa, mas a garantia de que a placa aguenta mesmo que você tenha aí 2, 3, 4 irmãos que vão ficar rodando o computador sempre. Então, tem essa garantia de durabilidade. Vamos agora passar... Vamos subir o orçamento? Né? Vamos subir um pouquinho o orçamento e vamos chegar no RGB, que agora a gente vai falar das ROG Strix. Depois a gente tem mais uma coisinha para mostrar para vocês, que é as ROG, né? Só ROG. Então vamos lá mostrar para vocês os LEDs. A gente tem dois tipos aqui de Strix, que é a GTX, que vai ter aquele design um pouquinho, né, não é antigo, porque a gente não está falando de... Então a gente está falando de placas aqui que também são super mega potentes, mas a gente tem os designs da GTX e da RTX, que teve uma diferença aí um pouquinho na parte de fãs, que das RTX vai ser um pouquinho melhor, porque tem que acompanhar, né, as novas tecnologias. Então vocês podem verificar aqui no stand da ASUS, tanto o design antigo como o design novo que está chegando nas novas RTX e também nas RX 5700, 5700 ou como vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá agora para os LEDs. Vamos lá. Então vamos começar falando para vocês aqui a 2070S, tá? Ela tá no PC do Rato, que a gente fez a montagem aqui de 4 PCs. Tem o PC da Carol, Diozinha, tem o PC do Cavaco, tem o PC do Emerson BR e esse aqui é o PC do Rato Borrachudo. Então a gente tem aqui o design da Strix.
A Strix ela vai seguir a mesma lógica, né, que a gente teve na GTX, o mesmo design para todas. Então a parte de fora acaba sendo muito parecida, ou quase assim, idêntica. A gente vai ter basicamente uma alteração de quantidade de conectores para a parte da alimentação, porque cada placa pode ter um pouquinho mais, precisar de um pouquinho mais ou um pouquinho menos de conexões para alimentação. E aqui a gente tem uma mudança de nomenclatura, você viu que deixa de ser GTX e passa a ter RTX, porque dentro do line-up da NVIDIA a gente tem uma questão de configurações diferentes, que é a questão do suporte ao Ray Tracing. Então nós temos o caso de placas com RTX, eu estou operando luz hoje também, estou bem criativo. A questão de RTX, você passa a ter porções do hardware dedicado ao Ray Tracing. Então, muda toda a arquitetura, né, de quando a gente fala das GTX para as RTX, e a arquitetura da 1660 também é diferente da arquitetura das 20, né? Exato. O que acontece, quando você vem para a série 16 e a série 20, ambas usam Turing, mas a diferença é que nas RTX a gente não tem a parte de núcleos RT e os núcleos tensores, que eles são dedicados a algumas coisas, como por exemplo o Ray Tracing. É uma das coisas, tem outras também. Então, por exemplo, a gente tem a tecnologia do DLSS e tem alguns outros recursos vindo, inclusive streaming, usando os núcleos tensores para fazer, porque os núcleos tensores são muito relacionados com algumas tecnologias de inteligência artificial, aprendizado na máquina. Inclusive, a gente recentemente teve um anúncio de... Lembrando que a gente não vai ter, por causa da RTX, as máquinas dominando o mundo, tá? Essa inteligência artificial não é bem isso. A gente já perdeu essa guerra, ela já está perdida. Mas essa parte de núcleos tensores você pode usar para, por exemplo, recentemente a gente teve a NVIDIA anunciando que pode ser usado para fazer sumir o fundo atrás do streamer. Porque você usa a inteligência artificial e sabe o que é fundo e o que é streamer, e você consegue fazer aquele efeito que desaparece o fundo atrás de você quando você está jogando. Quem faz também edição de vídeo, tem vários efeitos que tu consegue colocar no Adobe After Effects, no Premiere. E quando a gente vai fazer efeito ponto a ponto, hoje a gente tem já alguns efeitos que o próprio programa já consegue identificar aquele movimento da pessoa. Então a tirada de fundo também não é só... A tirada de fundo foi ótima, né? A tirada de fundo não é só nas streams, mas também nas edições de vídeo, né? Agora, uma coisa legal de comentar aqui, no caso da... Tá engraçado, dois apresentadores num vídeo, que o microfone não para com nenhum dos dois, ficam roubando do outro. Mas no caso do Strix, você já vê que o projeto ele já é mais robusto. Então vê que a estrutura de resfriamento da placa é bastante grande, ela avança para ter uma área total aí com 3 fãs, já tem 2 slots bem cheios de estruturas de resfriamento passiva. E entra a questão que a gente comentou quando falava de placas-mãe ontem, que é... Você também tem uma alimentação mais robusta para o chip, então você consegue tirar mais performance. Então, além de ele sair de fábrica com uma frequência mais alta que o da referência da NVIDIA, você tem mais margens para tentar empurrar a performance para mais alto que aquilo. Então você consegue extrair mais desempenho. Então, novamente, nós temos, nesse caso, uma 2070 Super, uma RTX, você já vai ter o ganho de performance de uma RTX 2070 em relação aos modelos anteriores que a gente estava vendo. Só que quando você dá um projeto mais robusto, então nesse caso, se você pegar um Strix, você já tem um projeto mais robusto de resfriamento, você ganha mais margem para você tentar levar essas frequências a um nível mais alto e extrair um pouco mais de performance. E outra coisa, quando você escolheu a linha Strix, você já começa a ter os LEDs RGBs. Então, é um pacote, várias coisas que você muda na placa quando você troca de uma linha para outra. Então, e como vocês podem ver, aí quando a gente vai para a ROG Strix, a gente já está começando a falar de projetos um pouco mais entusiastas. Já estamos falando de overclock, já estamos falando de LED RGB que sincroniza com Aura para piscar junto com o PC inteiro. É muito importante, essa parte é imprescindível hoje em dia, não é mesmo? Século XXI, galera. Ninguém joga. Todo mundo configura seus RGB no PC. E se sobrar tempo, joga alguma coisa. E como a gente subiu de performance, a gente estava falando de Full HD ou Quad HD, ali no caso da 1660 Ti. Quando a gente passa para uma RTX 2060, é uma placa que já sobra tranquilo para Quad HD, começa a rodar Ray Tracing em Full HD em alguns games. A RTX 2070 aqui atrás da gente é uma placa que a gente já está falando de Quad HD e em algumas situações 4K. Então, se você está mirando 4K, 60 FPS em qualidade alta, ela já começa a entregar isso em todas as franquias. Então, à medida você tem que definir um nível de performance que você quer, você olha o chip que você vai comprar para atingir esse nível de performance e quais os recursos que você quer, você escolhe dentro de qual linha você vai comprar a placa. Eu vou querer fazer overclock, eu vou querer que minha placa pisque, eu vou querer que ela tenha 3 fãs, eu vou querer um modelo silencioso, eu vou querer um modelo que dure muito tempo. Então, você vai definindo essas suas outras prioridades e aí você consegue definir um modelo.
Falar rapidinho para vocês da parte estrutural da Strix, que vai ser comum para todas as Strix. Ele falou da parte de refrigeração, então além da gente ter uma quantidade maior de fãs, a gente também tem um design na ventoinha para aumentar a pressão do ar, porque se a gente coloca só a ventoinha normal, ela tem uma certa pressão, mas a gente tem aqui nas bordas da ventoinha como se fosse um canalizador para aumentar essa pressão que vai para os dissipadores. O calor que a gente vai dissipar dos dissipadores em si, ele está vindo do chip gráfico. E a gente tem uma maior área que conecta, que faz esse contato do chip gráfico com o que vai passar depois, aquela parte de cobre que vai passar esse calor todo e conduzir esse calor para os dissipadores para então os fãs poderem fazer essa dissipação. E outra coisa que é legal das Strix é que normalmente a gente vai ter mais 2 conectores para fãs extras. Então você vai poder colocar mais 2 fãs no seu gabinete direcionados para a placa de vídeo para também ajudar essas fãs aqui a dissiparem esse calor. Por que é legal isso? Porque abre margem para mais overclock, porque você vai ter mais fãs refrigerando aqueles dissipadores. O que sobrou? Sobrou a gente falar das ROG. O que a gente tem aqui? A gente tem uma Matrix. A galera que já acompanha a marca, né, a ROG, há mais tempo, já sabe mais ou menos o que é. Quando a gente fala das placas de vídeo ROG, a gente está falando de placas que já tem uma refrigeração mais robusta. Por exemplo, a Poseidon, você pode, né? Ela já tem toda a estrutura para você blocar ela, então a refrigeração é líquida ali. A gente teve também algumas que o bloco, você colocava o bloco do radiador já no gabinete. A Poseidon tem que fazer, né, o bloco manualmente. E a Matrix, que é a que a gente tem aqui, ela já tem o bloco nela mesma. Então você não precisa colocar o bloco no gabinete, porque a gente já tem a refrigeração, né, o radiador e as fãs certinho na própria placa. Então vamos mostrar para vocês. A galera que tá vindo para a BGS, que já está na BGS, pode vir aqui dar uma olhadinha, porque ela está exposta no nosso stand, na Super Máquina. Vem com a gente! Então o chip gráfico que a gente vai ter aqui é o melhor, né, disponível aí da NVIDIA 2080 Ti. Bom, essa aqui é a máquina mais potente que a gente tem aqui disponível no stand da ROG. E, bom, tem uma quantidade absurda de tudo. Então, o que você quiser saber de especificações, aqui basicamente tem. Para começar pelo chip gráfico, então agora a gente está no chip gráfico mais potente disponível por parte aqui da NVIDIA. Este cara aqui é a RTX 2080 Ti e hoje é o chip para gamers mais potente no mercado. Então se você quer o máximo de performance na placa de vídeo, você vai pegar uma placa de vídeo equipada com a 2080 Ti. E nesse caso aqui a gente tem uma placa. Fomos para a linha ROG, então estamos falando da linha mais entusiasta deles, então é o limite do que a engenharia da ASUS é capaz de entregar, é o melhor que eles conseguem desenvolver, vai estar presente nesses produtos da linha ROG. E no caso aqui nós temos, que nem a Carol tinha comentado, uma placa do tipo híbrida, porque nós temos os modelos então, resfriamento líquido, a gente já vê que é coisa entusiasta, a gente está falando de um cara que vai montar um sistema para passar líquidos para resfriar o seu hardware, é uma coisa que inclusive é o que está montado aqui para resfriar o caso, neste caso aqui, um processador de uns vários núcleos e muitos threads que eles andaram colocando aqui, 28 núcleos, 56 threads, o Intel 9980XE? Ah não, é um Xeon, nós temos um Xeon aqui. Então, no caso da placa de vídeo, nós temos um resfriamento... Sai! Resfriamento híbrido, porque ela tem resfriamento aqui a ar, que vocês conseguem ver as ventoinhas tradicionais, mas dentro tem componentes de um resfriamento líquido. Agora deixa. Ai, obrigada! Ele é tão cavalheiro, meu Deus! Então, a gente tem o radiador aqui, que está sendo refrigerado pelas fãs. A única coisa que eu ia complementar é que a gente tem uma Dominus aqui, como placa-mãe. Então, a gente tem aqui um negócio top. A Dominus, ela tem uma quantidade levemente maior de opções para as memórias, como vocês estão vendo. A gente já falou dela um pouquinho ontem, mas eu acho essa placa tão foda que dá para falar de novo. A gente tem aqui a opção de colocar 2 SSDs. Então a gente está com 2 SSDs em cada um desses ROG DIMMs. E a gente tem mais 2 TB aqui de SSD da linha Enterprise Class da Intel. Obviamente porque a gente está falando, né, como a gente falou da placa de vídeo, a gente tem que explicar que todo o sistema
tá num outro nível, né? Não só o processador, não só a memória, mas a parte de armazenamento também. Bom, e como a gente está falando da 2080 Ti, a gente foi subindo de patamares de performance. A 2080 Ti, que é a placa mais potente disponível hoje por conta da NVIDIA, é uma placa para 4K de boa. Se você reduz, algum jogo pode pedir uma redução de filtros, alguma coisa assim, mas é uma placa que já está no patamar de jogar em 4K. Ou você jogar numa taxa muito absurda nas outras resoluções. Então, mesmo em Quad HD, você está falando de algo acima dos 100 FPS. Fortnite, para ela, é tipo um passeio no parque. Então, é o patamar mais alto hoje que você consegue subir. E um detalhe é que aqui a gente mostrou da linha GeForce, mas a Asus também, e a linha ROG, possui as placas da AMD. Então, tem a RX 5700, 5700 XT, que vão seguir uma lógica parecida. Você vai ter modelos da 5700, 5700 XT com sistema Strix, vai contar com aquele sistema de resfriamento mais robusto, com margens de overclock. E aí basta você definir se você prefere as tecnologias disponíveis na linha NVIDIA ou se você prefere as tecnologias disponíveis na linha AMD, para definir para qual dos dois lados vai. Mas no fim do dia, em termos de projeto que você vai pôr, é basicamente o mesmo projeto Strix, mesmo sistema de fãs, com mais pressão de ar, LEDs RGB. Isso continua parecido. Mas também não é sempre só em placas de vídeo dedicadas. Nós temos, às vezes, outros tipos de aparelhinhos que não são desktops que têm placas de vídeo. Não, por favor, não vem falar de Intel Graphics. Tô brincando. A gente vai mostrar para vocês também, porque a gente tem notebooks aqui com placas de vídeo muito potentes para mostrar para vocês que compatibilidade não, né? O que é compacto? Compactualidade? Portabilidade? Portabilidade, ela não lembra. Não, eu queria usar a palavra do compacto. Tu que é jornalista? Fez letras. Compactabilidade. Isso mesmo. Então a gente tem que mostrar para vocês também que ser compacto e portátil não significa que você está perdendo performance. Então chegamos na parte dos notebooks e a gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica, começando com a parte mais básica, mais de entrada. Então a gente tem nesses 5 notebooks, a gente tem a GTX 1650 em todos eles. E essa parte de projeto em notebooks acaba sendo mais crítica do que nas placas de vídeo, porque os notebooks eles têm um espaço menor disponível, vê como eles são limitados pela espessura, por questão da alimentação da fonte, nós temos entradas de ar, então é muito crucial que o projeto do notebook seja bom, porque ele vai limitar muito a capacidade do chip gráfico. Então, por exemplo, aqui nós temos uma GTX 1650, nesse projetinho aqui da Strix, e você precisa que o projeto dê conta do aquecimento, porque o espaço disponível é muito pouco. Então, dependendo do notebook que você pegar, a decisão vai impactar muito no nível de desempenho que o chip 1650, por exemplo, nesse caso, vai entregar. Se você pegar um notebook mais fino ou um notebook que não tem um sistema de resfriamento capaz de dar conta disso, você acaba perdendo um pouco de performance. No mundo dos notebooks, a variação de performance, o chassi acaba sendo mais importante do que acontece tanto nos desktops, porque ele vai acabar sendo um limitador mais pesado da capacidade do chip gráfico de desempenhar sua performance. Então, começando aqui, nós temos os 1650, é um chip que não aquece tanto, pode aparecer até em notebooks mais finos. No caso do Strix, ele já é um notebook bastante robusto em resfriamento, então ele tende a não perder muita performance do chip 1650, mas você pode ver esse chip em, às vezes, até modelos um pouco mais finos e mais leves. E do outro lado é que está o cara que foi apresentado aqui. É uma coisa engraçada que a gente vê vários notebooks gamers e quanto melhor a placa de vídeo, quanto melhor o processador, maior é o notebook. Eu já vi alguns notebooks que eles são tipo tão grandes que era mais fácil ter montado uma mini TX. Era mais fácil, mais prático, dava pra levar e era mais de boas. Eu já vi um notebook que tu precisava ficar instalando várias coisas para poder ter a refrigeração necessária para o negócio não simplesmente entrar em ebulição. E quando a gente passa pro outro lado, o notebook fica menor, mas a placa de vídeo fica melhor. Como é que funciona isso? Porque a refrigeração conseguiu se tornar mais eficiente a ponto da gente chegar nesse nível de conseguir entregar para vocês um negócio compacto, pequeno, portátil, não absurdamente pesado, porque não adianta só ser pequeno, tem que ser portátil no sentido de peso também, porque ninguém aguenta ficar levando 10 quilos, não é mesmo? E a gente tem a performance, então lembrando, esses notebooks também estão com os jogos, então vocês conseguem vir aqui testar, porque a gente está falando aqui como se fosse tudo mil maravilhas, né? Vocês têm que ter a oportunidade de realmente ver e colocar em prática o que a gente está mostrando para vocês. Aqui a gente tem um dos lançamentos da feira, que é o caso do Zephyrus S, e aqui a gente tem o limite
estamos dentro da linha ROG, então é o que a Asus tem de melhor em termos de engenharia. E aqui tem talvez um dos maiores limites que eu vejo da indústria de tentativa de portabilidade e performance juntos. Então nós estamos falando de um notebook que tem mais ou menos 1,5 cm de espessura, pouquinha coisa mais que isso, ele é muito fino para um notebook que está equipado com nada menos que uma RTX 2080. Então é o segundo chip gráfico mais poderoso da NVIDIA. O 2080 Ti é um chip que demanda muito para você querer enfiar ele num notebook. Então é o chip mais potente que nós temos, um RTX 2080 Max-Q Design, voltado para ultrafinos. E aqui temos todo um projeto para tentar ao máximo você não tornar ele grande, mas também não perder o desempenho dos chips. Então nós temos um Core i7 de 9ª geração, uma RTX 2080, e toda essa parte de cima, o teclado foi até mudado de posição para dedicar, ter muito espaço para o resfriamento, para conseguir fazer com que a RTX 2080 não perca capacidades em excesso. Você sempre vai ter perdas de desempenho quando você torna o projeto mais compacto, mas o objetivo aqui foi fazer o máximo de desempenho não fazendo o chassi aumentar de tamanho. Então é um dos projetos mais impressionantes que a gente testou no Adrena recentemente. Muito legal os testes, dá uma conferida lá que você vê a nossa análise completa. Se não está no ar, vai estar em breve no ar. Eu estou terminando, desculpa galera, mas realmente é um desses extremos da tecnologia, o máximo de performance e portabilidade. Vai estar disponível para você testar, dar uma olhada no port dele, vai estar disponível para dar uma olhadinha por aqui. A gente estava falando antes da parte da Dual, da TUF e da Strix, que o chip gráfico é o mesmo, mas a estrutura, a arquitetura toda da parte de refrigeração que muda. É basicamente isso que a gente está chegando agora nos notebooks também, conseguindo chegar numa performance legal por conta de melhorar as tecnologias na parte de refrigeração, tornar tudo pequeno, mas que consiga realmente passar isso adiante, né? A gente tem também, eu já vi alguns projetos também de refrigeração líquida no notebook, mas é complicado fazer isso sem aumentar o tamanho dele, porque o radiador também demanda mais espaço dentro do chassi. E acaba tendo essa questão de, além da performance, os outros recursos. Então tem teclado retroiluminado, RGB, nós temos uma tela de 240 Hz com 3 milissegundos. Então o objetivo é pôr o máximo de tecnologias disponíveis neste cara aqui. Então, seja em desktop, seja em notebooks, esse giro dá uma ideia de como é que você escolhe aí o seu produto dentro da linha Asus, dentro do nível de performance que você está buscando. E só para ressaltar mais uma vez, a gente vai continuar essa conversa pela hashtag ROG na Asus, e vocês que estão aqui na BGS podem vir acompanhar a gente aqui, podem vir tirar mais dúvidas e podem vir, né, testar o negócio para ver que o negócio realmente funciona e que, né, de repente você está procurando uma placa de vídeo, está procurando um processador, uma placa-mãe para que seja compatível, já vem tirar essas dúvidas que a gente ajuda você a montar seu computador, seu novo PC Gamer. Exatamente. E vem dar um oi pra gente. A gente vai estar aqui até o fim da BGS. Então corre, vem dar um... Ele é legal, gente. Ele só parece chato, mas ele é legal. É só no vídeo. Então, galera, muito obrigado aí pelo vídeo e a gente se vê aí numa próxima. ROG na BGS, o maior streaming da Brasil Game Show. Você só vê nesse espaço em torno da gente aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.